A publicação original deste texto remonta a março de 1965, na, pela Associação Médica do Arizona. Este texto se chama Uma Explicação Médica do que Jesus Sofreu no Dia em que Morreu. O título desse texto é O Sofrimento do Rei Servo. É um texto muito impactante, irmãos, que nos traz à mente com clareza tudo aquilo que Jesus sofreu, sua tortura, espancamento, açoites, crucificação. Ouçam com atenção. Eu, ao ler esse texto, me emocionei bastante. É impossível não se emocionar ao ouvir esse texto. O sofrimento do rei servo. O chicote que os soldados romanos usaram sobre Jesus tinha pequenas bolas de ferro e pedaços afiados de ossos de carneiro amarrados nele. Jesus é despido e suas mãos são presas em um tronco vertical. Suas costas, nádegas e pernas são chicoteadas por um soldado ou por dois em posições alternadas. Os soldados insultam sua vítima, conforme atingem repetidamente as costas de Jesus com toda a força. As bolas de ferro causam contusões graves e os ossos de carneiro cortam a pele e os tecidos. À medida que o açoitamento continua, as lacerações atingem os músculos esqueléticos por baixo da pele e produzem tiras de carne ensanguentada. A dor e a perda de sangue antecipam o choque circulatório. Quando é percebido pelo centurião encarregado que Jesus está prestes a morrer, a tortura finalmente é interrompida. Jesus, quase desmaiado, é então solto e cai no piso de pedra, que está totalmente molhado com seu próprio sangue. Os soldados romanos veem muita graça na afirmação desse judeu provinciano que afirma ser um rei. Jogam uma túnica sobre seus ombros e colocam uma vara em sua mão, como se fosse um cetro. Ele precisa de uma coroa para fazer sua imitação ser completa. Um pequeno feixe de galhos flexíveis, coberto de espinhos, é montado na forma de uma coroa e é pressionado em seu escalpo. Mais uma vez acontece um grande sangramento. O escalpo é uma das áreas mais vascularizadas do corpo. Depois de zombar dele e atingi-lo na face, os soldados tiram a vara de sua mão e batem com ela na cabeça de Jesus, fazendo os espinhos penetrarem ainda mais na pele. Finalmente, quando já estão cansados de seu esporte sádico, o manto é retirado de suas costas. Ele já se grudou às roupas ensanguentadas e ao soro das feridas, e sua remoção, do mesmo modo que a remoção descuidada de uma bandagem cirúrgica, provoca uma dor excruciante, quase como se estivesse sendo chicoteado de novo. As feridas começam a sangrar mais uma vez. Em deferência ao costume judaico, os romanos devolvem suas roupas. A pesada viga horizontal da cruz é pesa em seus ombros, e a procissão do Cristo condenado, dos dois ladrões e dos responsáveis pela execução prossegue pela via dolorosa. Apesar de seus esforços para caminhar ereto, o peso da pesada travessa de madeira, juntamente com o choque produzido pela enorme perda de sangue, é muito para ele. Ele tropeça e cai. A madeira rústica da travessa provoca um tipo de entalhe na pele lacerada e nos músculos dos ombros. Ele tenta se levantar, mas os músculos humanos foram exigidos além do que podem suportar. O centurião, ansioso para prosseguir com a crucificação, escolhe um observador robusto do norte da África, chamado Simão de Cirene, ou Simão Cirineu, para carregar a cruz. Jesus o segue, ainda sangrando e suando o suor frio e pegajoso do choque. A jornada de cerca de 600 metros entre a fortaleza de Antônia e o Gólgota é finalmente completada. As roupas de Jesus são mais uma vez tiradas, restando uma tira nos quadris permitida aos judeus.
A crucificação começa. Uma espécie de analgésico, uma mistura de vinho com mirra, é oferecida a Jesus. Ele se recusa a beber. Simão recebe a ordem de colocar a travessa da cruz no chão. Jesus é rapidamente jogado de costas, tendo os ombros contra a madeira. O legionário procura a depressão na parte anterior do pulso. Ele introduz um prego de ferro pesado e quadrado por entre o pulso, pregando-o profundamente na madeira. Rapidamente ele vai para o outro lado e repete a ação, sendo cuidadoso para não deixar os braços muito apertados, mas permitindo alguma flexibilidade e movimento. A travessa vertical então é erguida e o título Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus, é pregado na parte superior. Jesus, a vítima, está agora crucificado. Conforme ele verga lentamente para baixo, com mais peso sobre os pregos nos pulsos. Uma terrível e excruciante dor é sentida nos dedos, passando pelos braços e vindo a explodir no cérebro. Os pregos nos pulsos estão fazendo pressão nos nervos medianos, conforme tenta empurrar para cima a fim de evitar o prolongamento desse tormento. Ele coloca todo o peso nos pregos que seguram os pés. Mais uma vez é sentida uma profunda agonia por causa dos pregos cortando os nervos entre os metatarsos em seus pés. Nesse momento acontece outro fenômeno. Conforme os braços se fatigam, grandes ondas de cãibras passam pelos músculos, provocando uma profunda e contínua dor latejante. Juntamente com essas cãibras, vem a incapacidade de se empurrar para cima. Pendurado pelos braços, os músculos peitorais são paralisados e os músculos intercostais não conseguem funcionar. O ar consegue entrar nos pulmões, mas não consegue ser expelido. Jesus luta para se levantar, a fim de poder ter um certo curto período de respiração. Desse modo, o dióxido de carbono diminui em seus pulmões e na corrente sanguínea, e as câimbras diminuem parcialmente. De maneira espasmódica, ele é capaz de se empurrar para cima e exalar e inalar o oxigênio que lhe pode prolongar a vida. É sem dúvida durante esses períodos que ele profere as 7 frases curtas que estão registradas na Bíblia, em seus evangelhos. É nesse momento que tem início as horas de dor ilimitada, ciclos de câimbras e torções, asfixia parcial e uma dor abrasadora à medida que os tecidos são rasgados e suas costas dilaceradas, conforme ele se move para cima e para baixo contra a viga bruta da cruz. Então começa outra agonia. Uma dor profunda e esmagadora no peito à medida que o pericárdio lentamente se enche de soro e começa a comprimir o coração. Está quase no fim. A perda dos fluidos nos tecidos alcançou um nível crítico. O coração comprimido luta para bombear o sangue grosso, pesado e vagaroso nos tecidos. Os pulmões torturados estão fazendo um esforço frenético para rafrar pequenas gorfadas de ar. Os tecidos notadamente desidratados enviam um dilúvio de estímulos ao cérebro. Sua missão de expiação se completou. Finalmente ele pode permitir que seu corpo morra. Com o último surto de força, ele mais uma vez pressiona seus pés pregados contra os cravos, fortalece suas pernas, respira fundo e profere seu 7º e último clamor. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus passou por tudo isso, irmãos, para que eu e você pudéssemos ser reconciliados com Ele, com Deus. Para que você e eu pudéssemos ser salvos de nossos pecados. Quando declaramos, Pai, nas tuas mãos entrego minha vida. Pensa nisso.